São Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seis horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Muito bom dia. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa com muito conteúdo e informação para você na rádio do seu esporte. Destacar o seu clube de coração e, é claro, contar com a sua interação na Bradesco Esportes FM. Canais abertos para que você possa interagir com a gente. Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1. O Twitter, @Bradesco FM Rio. Também você pode mandar o seu recado por lá. Instagram, @Bradesco FM Rio. E o queridinho da galera, o WhatsApp 21 964338136. Se ligue na Bradesco Esportes FM, que sempre tem muito conteúdo aqui para você. E de imediato vamos girar os clubes na rádio do seu esporte, começando com o Glorioso, que foi surpreendido. Com 2 gols no segundo tempo, Botafogo estreia com derrota na temporada de 2017, 2-0 para o Madureira em Moça Bonita na tarde de ontem. Alvinegro terá ainda mais um confronto contra o Nova Iguaçu no estádio Newton Santos no próximo sábado, 5 da tarde, antes da partida pela Libertadores da América contra o Colo-Colo. Até o final da noite de terça-feira, cerca de 27 mil ingressos já haviam sido comercializados para o confronto. Tendência é que o zagueiro Carli seja desfalque no Alvinegro na partida mais importante do Glorioso nesse início de temporada. É, o Botafogo que foi surpreendido, né, pela equipe do Madureira do Souza, né, jogando um balde de água fria no torcedor alvinegro que estava bastante empolgado. Então fica até a pergunta para você, torcedor. O que houve com essa equipe do Botafogo que foi derrotada pela equipe do Souza, uma equipe bastante experiente do Madureira, né? Particularmente o calor também deve ter influenciado bastante, mas não é desculpa para o Glorioso sair com resultado negativo. Ainda mais se olharmos para a Libertadores que vem por aí. Vamos falar de Flamengo, quem chega é Bruno Lousada. De anunciar a contratação de Orlando Berrio, de 25 anos, atacante do Atlético Nacional da Colômbia. Uma reunião ontem envolvendo dirigentes do Flamengo, o empresário do jogador e o presidente do Atlético Nacional praticamente definiu os últimos detalhes da negociação e agora é apenas uma questão de tempo para que Berrio seja oficialmente jogador do Flamengo, fechando as 4 contratações que foram prometidas ainda no ano passado. O rubro-negro, que tem hoje o último dia de treinos no Rio de Janeiro, antes da viagem para Natal, onde enfrenta neste sábado, na Arena das Dunas, o Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca. E apesar das 2 derrotas neste período de preparação contra Vila Nova no amistoso e contra o Serra Macaense num jogo-treino, o zagueiro Rafael Vaz acredita que o Flamengo está no caminho certo nesta temporada. Poxa, acho que não, acho que o Flamengo está no caminho certo. A gente sabe que está começando agora, né? Ninguém gosta de perder, isso é verdade, mas sabemos que a nossa responsabilidade começa no sábado. E então temos que ter a consciência que estamos todo mundo com a perna pesada, é muito cedo ainda para começar a falar, né? Acho que, independente dos resultados que tivemos até agora, o time está no caminho certo. Acho que o Flamengo está se preparando para o sábado, quando vale 3 pontos. Este é o Rafael Vaz, que deve ser titular no sábado contra a equipe do Boa Vista. Do Rio de Janeiro, Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Bruno Lousada trazendo o noticiário do Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Fato é que o rubro-negro também decepcionou um pouquinho. Apesar de ser jogo-treino, o torcedor não esperava ser surpreendido por um 2-1 para a equipe do Serra Macaense, né, no jogo-treino realizado no CT do Flamengo. Além disso, tem as definições da equipe para o final de semana, jogo diante do Boa Vista. Vamos ver o que o Zé Ricardo apronta dessa equipe. Se teve uma coisa positiva, foi o Márcio Araújo. Ele jogou bastante contra o Serra, jogou muito no jogo treino e mostra estar com vontade de defender a camisa do Mengão. Mandar um grande abraço aqui a galera já ligada aqui em 91.1, a Tamires Santos lá de Maricá, o Gilberto Moraes também ligado aqui na Bradesco Esportes FM, todo mundo. Grande beijo, Tamires, grande abraço, Gilberto, e participe aqui na Rádio Seu Esporte, deixe o seu nome, seu recado por aqui e a gente manda aquele salve esperto no final da mensagem.
Sérgio Cabral. Você se lembra como era o Rio há 8 anos? Traficantes agem como donos do Rio. Bandidagem espanta empresários do Rio. Pezão. Que parecia impossível, virou realidade. Polícia ocupa o Dona Marta e pacifica a comunidade. Policiais ocupam complexo do Alemão e comunidade aplaude. Foi preciso muita firmeza. Com as UPPs, reduzimos a criminalidade no Rio. Agora é a vez da Baixada, Niterói e São Gonçalo. A UPP vai seguir em frente. A mudança só começou. PMDB. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 57 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos, trazendo muito conteúdo para você na rádio do seu esporte. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras por aqui. O Fluminense tem clássico no final de semana. Quem fala é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! E a Ferj confirmou ontem o local do segundo jogo do Fluminense no Campeonato Carioca. O clube recebe no estádio Moça Bonita a equipe do Resende no dia 1º de fevereiro. E no que diz respeito ao estádio Julite Coutinho, o Fluminense também ganhou uma boa notícia, já que o América conseguiu junto à Prefeitura de Mesquita um acordo para que o estádio funcione e agora o Fluminense possa mandar seus jogos neste local após a remoção de todas as estruturas metálicas danificadas por conta de um vendaval que aconteceu no último dia 31 de dezembro. É uma situação que pegou a diretoria do próprio América e do Fluminense de surpresa. O vendaval realmente foi muito grande naquela região. Agora, com relação a apenas a remoção das ferragens, quem vai sofrer vai ser o torcedor tricolor, né? Porque vai ficar numa soleira danada no estádio do América. 6h59 no Rio, torcedor já participando através das nossas redes sociais, mandando seu recado aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir. Oi, gada escada. Tá aí a participação da criança aqui na Rádio Seu Esporte, o Caio Luca, flamenguista aqui de Nova Iguaçu, ligadinho 91.1. Que legal, é sempre interessante, né? Os pais passando a paixão pelo futebol pros filhos também. Mais uma participação aqui. Bom dia, brother escada. Olha só, cara, não aconteceu nada com o Botafogo, não. Normal. Time ruim pra caramba, vai estrear na Libertadores da quarta, vai ser eliminado quarta mesmo. Valeu! Daí esse torcedor tá pessimista com o Botafogo. Vale lembrar que o Alvinegro teve o desfalque do João Paulo, teve o desfalque do Joel Carli também, né? E o Glorioso não pôde contar com o Camilo, que dá uma encorpada ainda melhor na equipe do Glorioso. Mais uma participação por aqui. Bom dia, Juan. Esse berrio já mostrou que vai fazer raiva, hein? Tomara que eu esteja enganado, mas é o Cirino colombiano, com certeza. Diretoria do Flamengo faz muita coisa boa, mas nas contratações eles deixam a desejar. Bom dia aí. E não digam que eu não avisei que o posicionamento dele é um pouco diferente no campo, né? Se acontecer realmente essa contratação. 7 horas no Rio, vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio do Seu Esporte. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. 7 horas, 1 minuto no Rio, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Ó, e pra você, torcedor brasileiro, 1-0 contra a Colômbia, o gol do Dudu. E já sabe, né, teve estreia na rádio do seu esporte, vamos curtir o golaço na voz de J. Santiago. Bola trabalhada lá pela ponta do time brasileiro, bola com o Fagner, fecha na meia, encosta no comando para Lucas Lima, fez jogada com o Diego Souza, limpou, abriu na lateral, tá passando o Rodriguinho em velocidade também, lá vai na linha de fundo, Fagner, cruzou, pingou na grande área, vai marcar Diego Souza, cabeçada na bola, Dudu atirou, marcou!
bate, na rebatida a bola subiu, Dudu meteu a cabeça na bola e colocou a redondinha no fundo do gol do Davi Gonçalves. Aos 2 minutos da etapa final, Dudu, número 11, emociona a galera brasileira no Nilton Santos. Não tem blá blá blá, não tem chororô. Na rebatida do Davi Gonçalves, o Dudu emocionou. Isso sim que é o Brasil no jogo da amizade. Eu digo, agora, Brasil 1, Colômbia 0. Bradesco Esportes FM. Tá aí, foi só a estreia aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 72. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h23 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É hora do Rio de Janeiro, hora de informações da cidade maravilhosa. Por aqui na Bradesco Esportes FM, os 4 grandes em destaque e muito mais para você. Vamos começar falando da equipe do Flamengo. Quem chega é Bruno Lousada. E o Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de Orlando Berrío, atacante de 25 anos do Atlético Nacional da Colômbia. Uma reunião ontem entre o Flamengo, o empresário do jogador, e o presidente do Atlético Nacional praticamente fechou os últimos detalhes da negociação e agora é só uma questão de tempo até que Berrío seja oficialmente jogador rubro-negro. Inclusive, o empresário do jogador deu 72 horas, ou seja, mais tardar nessa sexta-feira a gente pode ter o Berrío na equipe do Flamengo. Muito torcedor gostou, outros não gostaram. Fica a grande questão, né? Tem torcedor até que já ouviu alguns áudios aqui falando, mas ele fazia o lado direito. Mas o lado direito não está reservado ali para quando o Conca voltar? Como é que vai fazer essa situação? Vamos ver aí como é que vai se comportar esse jogador, ou então pode brigar com o Everton pela esquerda. O fato é que seria um atacante de lado de campo, apesar de, nas partidas do colombiano, principalmente finais, ele vinha fechando na área para ajudar o Borja ali a combater os zagueiros. 7h24 no Rio de Janeiro, você ligado na Bradesco Esportes FM. Agora vai ter o noticiário do Glorioso, o Botafogo, que chega com o Thiago Esteves. Após desfalcar o Botafogo contra o Madureira a serviço da seleção brasileira, meia Camilo se reapresenta e está à disposição do técnico Jair Ventura para o confronto contra o Nova Iguaçu. Tendência é que o treinador utilize pela primeira vez Camilo e Montijo juntos antes do confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores da América. Até para ver como vão render os dois jogadores atuando juntos numa partida um pouco mais complicada, né? E até um grande teste para o Glorioso. A equipe do Nova Iguaçu não é boba, né? Uma equipe de qualidade e que pode dar trabalho. Se o Madureira deu trabalho, o Nova Iguaçu pode dar trabalho também. 7h26 no Rio, você segue participando com a gente através das nossas redes sociais, mandando seu recado, a sua mensagem na Bradesco Esportes FM. Deixei algumas perguntinhas, você pode responder, pode não responder, mas opine na rádio do seu esporte. Sobre o Fluminense, o técnico Abel Braga ficou animado com o que viu diante do Criciúma. A perspectiva é boa para o duelo diante do Vasco. O time tem de melhorar em que para sobressair na partida contra o Vasco? Do lado do Vasco, Martin Silva exaltou que tendo um clássico logo na primeira rodada faz com que a equipe tenha um foco ainda maior. Um clássico de início pode ajudar o Vasco da Gama? No Flamengo, pergunto sobre o Márcio Araújo. Afinal de Berrío, o nego já vai falar sem eu perguntar. Márcio Araújo contra o Serra Macaense fez um golaço, né, mostrando até faro de artilheiro, algo que não é muito comum ao jogador. Ele pode ser importante em 2017 com as contratações que o Flamengo fez? No Botafogo, a pergunta é simples: o que houve na partida diante do Madureira para que a equipe fosse derrotada? O que você achou do jogo? E sobre seleção, a pergunta é: quem te impressionou? Teve alguém que te impressionou na seleção brasileira que de repente pode ter colocado uma pulga atrás da orelha do técnico Tite para convocar na sequência das eliminatórias?
você manda seu WhatsApp, ó, 21 964338136. Também manda a sua opinião pelo Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, Twitter, @Bradesco FM Rio. Fique à vontade para interagir conosco. Já tem gente mandando recado, mandando mensagem na rádio do seu esporte em 964338136. E a rapaziada da Bradesco, aqui quem fala é o Bruno de Cascadura. Eu queria saber sobre essa contratação do Berril. Vai ou não vai? Falou que ele acertou já com o Flamengo, os 3,5 aí, milhões aí, acertou também com o Atlético de Nacional. E o Diego ontem, que mobilidade no meio campo do Brasil, hein? Tava voando o menino. Esse ano só vai dar Mengão, o Diego vai voar junto com o Conca. Valeu, bom dia pra todos aí, amigão. Tá certa a participação do torcedor de final de telefone. Vamos ver aqui, 3442 na Bradesco Esportes FM. Sempre deixa o seu nome e a cidade de onde você está falando para receber aquele salve no final da mensagem. Quanto ao Diego, realmente, boa participação. Pena que não conseguiu jogar com o Robinho, né? Que era a grande expectativa. É um jogador que, desde que voltou ao Flamengo, mostrou que tem qualidade. De repente, mantendo um nível positivo, pode ser importante e pode ser um dos atletas que tenha colocado a pulga atrás da orelha do técnico Tite, né? Com relação ao Berril, né? Tá muito próximo. Vamos ver quando fecha. Tem a participação aqui, ó, do nosso amigo Tom de Petrópolis. O problema é que o Conca só joga em abril e o Flamengo não pode esperar. Seja bem-vindo, Berril. Esse aí tá contente com a contratação. Tem a participação do Yuri, aqui da Pavuna. Ele fala o seguinte, que o Berril é o Cirino colombiano e que não vale a pena a contratação. Que é isso, hein? Esse não tá confiante no Berril. Tem participação aqui na Bradesco Esportes FM. O nosso amigo perguntou se é normal o Flamengo perder pro Serra Macaense e pro Vila Nova, então é normal o Botafogo perder pro Madureira. Ou o Botafogo não está em começo de temporada também? Sim, o Botafogo está em começo de temporada. Acredito que a temperatura em Bangu influenciou bastante, mas é claro que um time grande não pode se acostumar a perder. Nem Botafogo, nem Flamengo, nem Fluminense, nem o Vasco da Gama. O time grande tem que estar sempre ambicionando ganhar as suas partidas. Mais uma participação aqui na Rádio do Seu Esporte, do Wellington Moura. Bom dia aí, rapaziada. Bom dia. Olha só, no site da UOL já tá dizendo que o Berril já é jogador do Flamengo. Acabei de ver aqui na nota de manhã aqui, e no site oficial da UOL já tá dizendo que está tudo acertado. Entre empresário, presidente do clube nacional e o clube. Entendeu? Já tá tudo acertado. Entendeu, rapaziada? Bom dia aí pra todos aí. Tá aí o torcedor falando, né? É claro que a gente tem o nosso repórter, o Bruno Lousada, que tá apurando isso desde o início, né? E com certeza, quando acertar, quando tiver sacramentado, ele vai falar pra você, torcedor, aqui na Bradesco Esportes FM. Fica tranquilo. 7h31. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM.
Cidade Maravilhosa em destaque para você, o seu clube de coração, sempre em primeiro lugar. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa, com muito conteúdo na rádio do seu esporte. Vamos falar de Vasco da Gama. Quem chega é Nicolas Freitas. Mesmo o Vasco tendo conquistado apenas o 3º lugar no torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, o torcedor vascaíno tem alguns motivos para se animar neste início de temporada. E é o desempenho do meia Nenê. Com 2 gols em 3 jogos, ele foi o artilheiro da competição e levou um troféu de melhor jogador. Inclusive perguntei nas redes sociais à época sobre essa situação. Se o Vasco nessa temporada vai ficar muito dependente do Nenê. O Nenê tá bem, o Vasco vai estar bem, vai conseguir bons jogos, ou então não vai, né? Acredito que o Nenê é o ponto de criatividade no time do Vasco da Gama, já demonstrou isso e tem certa dificuldade quando é bem marcado, né? Talvez um pouco mais de movimentação, alguém para dividir as atenções do outro lado. O Wagner pode ajudar nisso, o Andrezinho pode ajudar nisso, vai depender do arranjo que o técnico Cristóvão Borges fizer na equipe de São Januário. O Flamengo é destaque de agora na rádio do seu esporte. Quem chega é Bruno Lousada. E o lateral direito Thiago Enes, formado na base do Flamengo e campeão da Copa São Paulo no ano passado, foi emprestado à União da Ilha da Madeira de Portugal. O jogador tem um contrato de empréstimo até o final desse ano e estendeu o contrato com o Flamengo até o fim de 2019. Thiago Enes seria a 3ª opção, já que o Flamengo já tem Pará e Rodinei para esta posição nesta temporada. É aquela situação, dá chance ao garoto poder mostrar o futebol e, é claro, é importante ficar observando como é que ele se sai lá fora também, né? Um atleta que foi muito bem na categoria de base do time do Flamengo, vai ter a oportunidade de ganhar experiência no futebol internacional e isso acaba agregando bastante. 7h55 no Rio, você ligado em 91.1 na rádio do seu esporte, interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Aqui o Antero Barbosa, ele fala sobre seleção brasileira. Ele fala que Camilo, Diego, Jorge, o Ilharão, Dudu e o Wallace e os 2 zagueiros foram jogadores que botaram uma pulga atrás da orelha do técnico da seleção. O Jonathan Chaves, ele fala assim: bom dia, a simples melhora no meio de campo do Fluminense é a marcação, porque o Vasco tem um bom toque de bola ali pelo meio. Se o Fluminense deixar espaço justamente nesse setor, o Vasco irá padecer. Se fechar atrás e sair com velocidade, é a melhor alternativa. Tem a participação do torcedor também falando sobre o Flamengo. Isso no nosso Facebook, daqui a pouquinho a gente vai para o WhatsApp. O Alexandro Verli, ele fala o seguinte: a questão é que estamos no início de temporada. Claro que seria bom ter ganhado do Serra Macaense, isso é normal. E para ele o Márcio Araújo vai ser importante sim na composição do elenco do Rubro Negro. Através do nosso WhatsApp, a galera participa por aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan. Bom dia, ouvintes. Aqui é o Leonardo. Quanto à contratação desse Berril, eu sou contra. Eu não achei nada demais. Eu acho que para jogar chegando na área tem o Viseu. Do lado esquerdo nós temos o Everton. Eu acho que o Flamengo tá igual mulher. Tá contratando por marca, por nome, e não é assim. Eu acho que tem jogadores úteis ali para compor esse ataque. Agora, tem que começar a se preocupar em enxugar a folha salarial. Tem Marcelo Cirino que não sabe correr, corre, bate, tropeça com o pé na bunda e cai da cambalhota. Tem um Gabriel que não sabe bater uma falta, não bate um escanteio, não sabe dar um toque, não sabe chutar, não dribla, não faz falta, não faz nada. Então tem muita mais coisa para se preocuparem dentro do elenco do que contratar um Cirino colombiano. Tá aí, Cirino colombiano. Alguns dos torcedores da equipe do Flamengo não estão gostando nada desse tipo de situação envolvendo o Berrio. Aqui, ó, o Márcio de Maricá, ele fala o seguinte: bom dia, Bradescada. Sobre o Flamengo, acredito que o Berrio é uma ótima contratação. Dará opções ao Zé Ricardo. Inclusive, o Berrio eu contratei no FIFA modo carreira e tem dado retorno, né? Inclusive, ó, pode contar essa história no futebol eletrônico. Esse sábado tem, a partir das 11 horas da manhã. Sobre o Botafogo, ontem contra o Madureira, o que houve de errado foi o Renan Fonseca. Com ele em campo, o Botafogo vai ser eliminado logo de cara pro Colo-Colo. É um ótimo zagueiro, mas só vive bichado o Carly. E o Jair Ventura vai ter muito trabalho para arrumar a casa. É o recado do torcedor. Tem a participação aqui, ó, mais um áudio na Rádio Seu Esporte. Ô Juan, muito bom dia.
Aleph de Santa Cruz. Juan, o Flamengo fez a proposta aí pelo Jeromel, cara. Só que eu acho muito difícil porque o time na Europa tá querendo contratar ele. Vê pra mim que não é válido também ele fazer uma proposta pelo ICM do Botafogo aí, já que o Botafogo não tá entrando em acordo com ele. Quanto ao Jeromel, o Romildo, presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, se eu não me engano, ele falou que o time do Grêmio tem uma proposta de uma equipe do Brasil e uma de fora, mas que foram baixas para as pretensões do Grêmio, né? Não especificou nenhuma das duas equipes, né? Com relação ao Emerson, acho difícil sair agora, até pela má relação entre Botafogo e Flamengo e pelo fato de que o atleta está pedindo muito alto para renovar com o Botafogo. Tem essa má relação, acho difícil negociar com o Botafogo agora, só se esperar o final do contrato dele no final da temporada e investir no atleta. Eu te pergunto, será que vale 1,5 milhão de luvas que ele está pedindo? Ou 1 milhão? Será que o Flamengo pagaria isso? Seria uma boa alternativa? Você pode até responder daqui a pouquinho pelas nossas redes sociais, estarei acompanhando por aqui. Mais uma participação do torcedor na sequência intervalo comercial e a gente fala de NBB também aqui na Bradesco Esportes FM, porque teremos Vascão em quadra. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada. Meu nome é Yuri Dante, moro em Itaboraí. Sobre a contratação do Berrio, eu acho que tem que esperar para ver, porque ultimamente que o Flamengo contratou estrangeiro aí, não deu muito certo, como esse Mancoejo e esse Cuejá aí. Não deu muito certo não, vamos esperar para ver. Eu preferiria o Vargas, ou então investir esse dinheiro em um jogador brasileiro, um jogador bom brasileiro. Valeu, bom dia galera, bom trabalho para todos. Vamos, Mengão. Tá aí a participação do torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte. Você pode fazer como ele, mandar o seu recado em 21 96433 8136. Com relação a esse investimento, se fosse um jogador brasileiro, eu preferiria ficar com as opções que o Flamengo tem, que foram reveladas na base, senão nunca vão ter oportunidade. Quando que esses jogadores vão ter a chance de jogar na equipe profissional? Aí o Flamengo vai seguir com essa sina, segue emprestando para um, emprestando para outro, aí não aproveita. Aí quando vai ver lá na frente, o jogador deu certo, era da onde? Da base do Flamengo. Quantas vezes aproveitou? Nenhuma. 8 horas no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral. Você se lembra como era o Rio há 8 anos? Traficantes agem como donos do Rio. Bandidagem espanta empresários do Rio. Pezão. Que parecia impossível, virou realidade. Polícia ocupa o Dona Marta e pacifica a comunidade. Policiais ocupam complexo do Alemão e comunidade aplaude. Foi preciso muita firmeza, mas o UPPs reduzimos a criminalidade no Rio. Agora é a vez da Baixada, Niterói e São Gonçalo. A UPP vai seguir em frente. A mudança só começou. PMDB. 8 horas, 1 minuto no Rio, você ligado aqui em 91.1 na cidade maravilhosa, acompanhando a Bradesco Esportes FM. Prometi falar do NBB, né, que tem jogos hoje e 2 cariocas em quadra. O Macaé enfrenta o Bauru às 7h30, tem a equipe do Vasco da Gama às 8h15 enfrentando o Minas e o Caxias do Sul enfrenta o Brasília às 8h05. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas 24 minutos no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na cidade maravilhosa. Muito bom dia, eu sou Juan Rodrigues, estaremos juntos em uma manhã mais ensolarada no Rio de Janeiro, direto da sede da Band aqui na rua Álvaro Ramos, em Botafogo, o local onde trazemos tudo pra você. Vamos destacar o seu clube de coração na rádio do seu esporte. Mais do Botafogo chega com Thiago Esteves. Após desfalcar o Botafogo contra o Madureira a serviço da seleção brasileira, meia Camilo se reapresenta e está à disposição do técnico Jair Ventura para o confronto contra o Nova Iguaçu. Tendência é que o treinador utilize pela primeira vez Camilo e Montijo juntos antes do confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores da América. É a chance de ver Camilo e Montijo juntos. O torcedor do Botafogo que quiser acompanhar, não conseguiu um ingresso pro jogo contra o Colo-Colo, é uma grande chance. Já adianto que a equipe do Nova Iguaçu não vai ser presa fácil não.
vai ter que suar o Botafogo para conseguir o resultado positivo. O Flamengo é destaque, agora com Bruno Lousada. Flamengo faz hoje o último dia de treinamentos no Rio de Janeiro, antes da viagem para Natal, onde enfrenta neste sábado na Arena das Dunas o time do Boa Vista na estreia do clube no Campeonato Carioca. Esta é a primeira de algumas viagens que o Flamengo vai ter que fazer para mandar jogos. Lembrando que a Arena da Ilha só fica pronta a partir da segunda quinzena de fevereiro para o começo de março, já para a estreia do clube na Libertadores da América no dia 8 de março, contra o São Lourenço. É, a Arena da Ilha para Libertadores, o caldeirão do Mengão no Rio de Janeiro está sendo aprontado, enquanto isso o Mengão viajando. Agora, convenhamos, é estranho demais ver um jogo do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama também é destaque na Rádio do Seu Esporte. Fala, Nicolas Freitas. Outro jogador que também pode ser desfalque no Vasco da Gama na estreia do Campeonato Carioca é o atacante Muriqui. Ele não tem presença garantida porque passa por um trabalho de recondicionamento no Capris para ficar em condições de aguentar as exigências do jogo. Muriqui ficou fora das 2 últimas partidas do Vasco da Gama no torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, na derrota contra o Corinthians por 4-1 e na vitória contra o River Plate por 1-0. O jogador sente dores lombares. É, o atleta que perdeu metade da temporada no UFC Tóquio, né, justamente por causa de lesões. Bom jogador, quando chegou afirmei que seria uma boa contratação, mas tem que resolver o problema físico também. Para fechar os 4 grandes, o Fluminense chega por aqui na voz de Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. E a comissão técnica do Fluminense, comandada pelo Abel Braga, decidiu promover alguns jogadores da base do clube, em especial atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Tricolor em 2017. Os jogadores Diogo e Mascarenhas, lateral direito e esquerdo, respectivamente, o volante Wendel e os atacantes Paulinho e Patrick participaram do treino profissional e muito provavelmente devem seguir assim nos próximos dias no elenco principal do Tricolor. Se há algum aspecto bom no Fluminense ir no mercado e não conseguir algumas opções que até foram pedidas pelo técnico Abel Braga, é a promoção de alguns garotos, né? Poder ver alguns garotos com a camisa da equipe principal. É claro que a mescla de garotos e atletas mais experientes é a receita para o sucesso de muitas das equipes que a gente vê no futebol brasileiro e futebol mundial, né? Ainda mais Brasil, América do Sul, continentes que não conseguem trazer jogadores de tudo quanto é lugar, tem que investir em sua própria categoria de base, né? Essa é a parte positiva. Vamos ver se eles conseguem render dentro de campo. Afinal, já conhecem muito bem o ambiente do Fluminense. Primeira Liga, torneio que o Fluminense participa. Ontem tivemos 2 partidas. O Londrina bateu o Figueirense 1-0 e o Paraná fez 2-0 no Avaí. E como não poderia ser diferente, a participação do torcedor também na Rádio do Seu Esporte. O torcedor sempre participando, mandando o seu recado por aqui. Vamos ouvi-los. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Felipe do Recreio. Deixa eu falar, o santo do Márcio Araújo é tão bom que quando contratam um cara pra posição dele, ele pega e vai virar atacante. Agora é só o que falta. Esse cara não sai do meu Mengão, meu Deus do céu. Tá aí o torcedor, né? Falando do Márcio Araújo. Rapaz, e não é que ele meteu um golaço muito bonito dele contra o Serra Macaense. O Serra Macaense que ganhou a equipe do Flamengo por 2-1 em jogo treino, com gols marcados por Daniel e Elton. Aqui o nosso amigo de Yamanashi, no Japão, o Preto Ribeiro. Ele fala o seguinte: o Flamengo teve 6 jogadores no jogo de ontem, agora depende de Zé Ricardo montar a equipe como uma seleção, sem contar os peruanos. Tem a participação aqui, ó, do Léo Tavares. Ele fala o seguinte, ó: será que o Berrio é a solução para o Flamengo? Um jogador que foi emprestado para vários clubes na Colômbia e não se firmou no Atlético Nacional, só fez apenas uma Libertadores. Será que na base não tem jogador que o Flamengo precisa? É aquela questão, acaba tirando a vaga de alguém na base, né? Alguém que se destacou na categoria de base do Flamengo. Com relação ao Berrio, realmente estive dando uma olhada no scout dele, já tinha essa impressão e ele teve grandes oportunidades agora, nas últimas 2 temporadas. Vale lembrar que é um atleta de 25 anos. Na outra temporada, inclusive, ele nem titular era
da equipe do Atlético Nacional. O Atlético que tem algo interessante, que ele sempre consegue se remontar a times com muita qualidade. Vamos a mais do torcedor. Bom dia, Juan. Bom dia, Bradescada. Aqui quem tá falando é o Leandrinho de Austin. Eu queria te dizer que o Márcio Araújo está sendo mais falado do que Pelé, mais falado do que Messi e Cristiano Araújo. Tá todo mundo incomodado com o Márcio Araújo. Deixa ele lá quieto no Mengão. O Márcio Araújo, ele seria titular de 80% dos times brasileiros, com certeza ele é titular. Ele joga demais e tá lá no Mengão. É um reforço pra gente lá, entendeu? Se chegar mais gente, chegou pra ajudar também. É isso aí que eu quero falar pra todos. Um abraço aí pra toda a galera de Austin aí. E um abraço pra todos vocês aí da Bradesco. Show de bola, manda ver aí. Tá aí, Pedrinho, falando aqui na Rádio Seu Esporte, direto de Austin, Nova Iguaçu, terra do Arte Sul. Inclusive, local onde o Pedro, que tá no Fluminense, na base, teve uma passagem pelo Arte Sul. Também, com relação ao que você falou aí, né, em relação à equipe do Flamengo, o Márcio Araújo realmente parece que detém o feitio de todos os treinadores. Aonde ele passa, ele é sempre titular, né? E é um jogador batalhador, acima de tudo, é o cara que não aparece pra torcida. Agora, não é a gente que fala sempre do Márcio Araújo, não. Quando a gente não quer falar, ele faz gol. Quando a gente tem que falar de outras situações, o torcedor lembra do Márcio Araújo, aí fica difícil. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas e 53 minutos no Rio, você ligado em 91.1 da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã, trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E tivemos um jogão e estreia na Bradesco Esportes FM, Brasil e Colômbia, na rádio do seu esporte. Você ouviu com J. Santiago e toda a equipe, a seleção gigantes do rádio da Bradesco Esportes FM. Para você que perdeu o confronto, antes de ouvirmos os jogadores na zona mista, vamos com o gol. Gol marcado por Dudu. Bola trabalhada lá pela ponta do time brasileiro. Bola com Fagner, fecha na meia. Encosta no comando para Lucas Lima. Fez jogada com Diego Souza, limpou, abriu na lateral. Tá passando o Rodriguinho em velocidade também. Lá vai na linha de fundo. Fagner cruzou, pingou na grande área. Vai marcar Diego Souza, cabeçada na bola. Dudu atirou, marcou. Gol! Jogada na direita, num bate-rebate, na rebatida a bola subiu, Dudu meteu a cabeça na bola e colocou a redondinha no fundo do gol do Davi Gonçalves. Aos 2 minutos da etapa final, Dudu, número 11, emociona a galera brasileira no Nilton Santos. Não tem blá blá blá, não tem chororô. Na rebatida do Davi Gonçalves, o Dudu emocionou. Isso sim que é o Brasil no jogo da amizade. Eu digo, agora, Brasil 1, Colômbia 0. Bradesco Esportes FM. Tá aí o gol, a narração do J. Santiago aqui na rádio do seu esporte. Tivemos alguns personagens cariocas entrando na partida e eles vão falar agora no microfone da Bradesco Esportes FM. O primeiro a falar é o Meia Camilo, ele que entrou, inclusive deu uma caneta no jogador colombiano. Ele fala sobre o dia inesquecível que ele viveu. Sempre que eu sonhei, então é momento só de agradecer, quis botar minha alegria dentro de campo, acho que vai ficar um dia marcado na minha vida, então eu sou muito grato a Deus por isso. Bom, é um momento único para mim,
Realmente eu queria aproveitar a minha oportunidade, queria passar minha alegria e dedicar a minha entrada em campo a todo o povo de Chapecó, ao Botafogo, meus companheiros que me deram condições para mim estar aqui hoje também. Então agradecer muito a Deus por isso, por essa oportunidade, estou muito feliz pelo que apresentei. Tá aí o meia da equipe do Botafogo, o Camilo falando no microfone da rádio do Seu Esporte. Outro que falou foi o Diego, ele que diz estar feliz e comemora a chance na seleção. Ele está feliz por voltar à equipe amarelinha. Maravilhoso, maravilhoso. Desfrutei de cada segundo ali, realmente foi um trabalho muito bem feito, em 2 dias, acredito que aproveitamos muito bem o tempo que tivemos juntos. Conseguimos vencer, maior parte do jogo nós conseguimos dominar. É claro que superamos, né, algumas dificuldades, começo de temporada, tudo. Mas no geral muito positivo, saio muito feliz e agora é trabalhar para quem sabe continuar presente nas próximas convocações. E para fechar, quem fala é Dudu, autor do gol da seleção brasileira. Ele afirma que o objetivo foi cumprido e trabalha para ter uma nova chance. Feliz pela vitória, feliz pelo gol, feliz mais ainda para que a gente esteja aqui para ajudar a Chapecoense. Acho que o objetivo foi cumprido, agora é voltar, continuar trabalhando lá no Palmeiras forte. Feliz pelos elogios, pelo jogo, pelo gol. Acho que esse é o objetivo, a gente vir para cá, aproveitar da melhor maneira a chance. Acho que eu pude aproveitar muito bem. Agora, como eu falei, é voltar para o Palmeiras, continuar fazendo aquilo que eu venho fazendo no Palmeiras, para, se Deus quiser, ter outra chance. Tá aí o Dudu, autor do gol da seleção brasileira em noite de estreia de gala aqui na rádio do Seu Esporte. E perguntei para você, torcedor, diante dessa festa, diante do Brasil em campo, diante do resultado positivo, algum jogador dessa lista da seleção brasileira chamou a atenção, de repente colocou uma pulga atrás da orelha do técnico Tite para as próximas listas? Você opina através das nossas redes sociais. Além de outras perguntas aqui na Rádio Seu Esporte, você pode ficar à vontade. 21 964 338136 é o nosso WhatsApp. Tem a participação do torcedor por aqui. Bradescada, bom dia, Fábio. Santa Cruz. Deixa eu falar, chega de Márcio Araújo. Vamos mudar de assunto. Pô, tem Rômulo, o Ilharão e o moleque lá da base Bola. Moleque Bola. Não, gente, chega. Márcio Araújo não. Não. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar de Berrio, que é outro Márcio Araújo melhorado, que só o Márcio Araújo que fala em espanhol. Gente, pelo amor de Deus, Flamengo, pelo amor de Deus. Tá aí o torcedor que não aguenta mais ouvir falar do Márcio Araújo. Porém, né, o torcedor teve que ver, né, o gol do Márcio Araújo diante da equipe do Serra Macaense. Tem mais participação por aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Juan Rodrigues. Aqui é o Leandro Joseph, de Belfor Roxo. E não é porque eu sou flamenguista, mas de uma visão do modo geral aí, o Diego jogou bem. E infelizmente para nós flamenguistas, ele vai ser chamado novamente pelo Tite em breve. Vai desfalcar o nosso Mengão. Um abraço para todos aí. O Diego, e tem muita gente falando também do Camilo, que entrou bem, deu caneta, né? Tem a participação aqui, ó, do torcedor que mandou a mensagem desde semana passada. A gente tá sempre visualizando, né? E na medida do possível falando. Final de telefone 2554. Mandar um grande abraço, o Alexander de Búzios. Grande Alexander, sempre ligado em 91.1. Valeu pela audiência. Mais uma participação por aqui, antes do nosso intervalo comercial. Bom dia, Bradescada. Bom dia. Que Deus acompanhe o programa de vocês hoje aí sempre. O programa assisto todo dia, eu escuto todo dia. Edson Vascaíno aqui de Campo Grande. Pô, esse camarada aí que falou que o Márcio Araújo tem vaga em 80% dos clubes brasileiros, ele é maluco. Só tem vaga no Flamengo mesmo. Não é ruim, não é bom, mas Márcio Araújo, se sair do Flamengo, não joga mais em time grande, não. Já jogou em outros, né? Jogou no Palmeiras, né? Um jogador que por onde passou foi titular, né? Não sei se o nosso ouvinte vai concordar com você, não. 9 horas, 1 minuto no Rio.
Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes, presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9h26 no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estamos juntos nessa para trazer muito conteúdo para você em 91.1, principalmente destacar o seu clube de coração por aqui. Vamos começar com o noticiário do Flamengo. Chega, Bruno Lousada. E o zagueiro Rafael Vaz fala sobre o adversário do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca neste sábado, o Boa Vista. É um time que já está vindo treinando há bastante tempo, que tem grandes jogadores lá, que passaram por grandes clubes, e vai ser um jogo dificílimo. Agora nós temos que fazer nossa parte, a camisa maior, mais forte é do Flamengo, e temos a responsabilidade de dar ritmo ao jogo, de procurar totalmente a vitória, e nós vamos chegar lá preparado. É o Flamengo falando em estar preparado para enfrentar a equipe do Boa Vista. No Vasco da Gama, quem traz as informações é Nicolas Freitas. Após ficar com o terceiro lugar no torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, Vasco da Gama segue a sua preparação para o Clássico e a estreia no Campeonato Carioca. O jogo acontece no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos, contra o Fluminense. O meia Wagner não estará nesse jogo, pois não foi inscrito a tempo no BIRA, o Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É desfalque para a equipe do Vasco da Gama. O Cruz Maltino se preparando para um confronto, um clássico diante do Fluminense. 9h28, o torcedor segue participando, mandando seu recado nas nossas redes sociais. Lembrando para você, 10 horas da manhã tem o Nossa Área, primeira edição, aqui na Bradesco Esportes FM. Vai ter bastante tempo para você, torcedor, mandar o seu recado e a sua participação será ouvida, será lida aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos lá, galera. Bom dia, galera da Rádio Bradesco. Quem fala é o professor Wallace Fernandes, aqui de Nova Iguaçu. Contratações de estrangeiros pelo Flamengo é uma coisa complicada. A torcida do Flamengo não tem paciência. Tem jogadores que chegam e já se adaptam, como foi o Diego, veio da Europa e se adaptou. Não foi 100% do que pode ser, mas jogou razoavelmente bem. Tem outros que precisam de um tempo maior e a torcida do Flamengo não tem paciência para isso. Esse Berrio tem que vir, ótimo, mas que a torcida espere que ele possa render o que ele sabe jogar a partir do meado do ano para final do ano, ou o ano que vem. Um abraço, galera. O problema é que futebol é imediatismo, né? Tem que render agora, senão não vai valer a contratação. Seria o cara de lado de campo que o Flamengo tanto sonhou e não dá certo, seria complicado. Mais participação do torcedor aqui, o nosso amigo da Bradesco Esportes FM, o Rodrigo Zoio, ele fala o seguinte: diretoria ética do Flamengo sofreu uma baixa, né? Aqui falando sobre a situação da diretoria do Flamengo. O final de telefone aqui, na verdade, o Alex, flamenguista, ele fala o seguinte: eu queria saber, na opinião de vocês, quem é o favorito para ganhar o Carioca e quem pode fazer vergonha. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem time que vai ter que dividir as atenções com a disputa da Libertadores da América. Eu acho difícil mensurar por esse momento. Depois de chegar ali nas semifinais, ou então um pouquinho mais à frente, segunda e terceira rodada, já dá para ter uma ideia. O Edson do Rio de Janeiro, ele fala que não viu nada demais na seleção. Na opinião dele, o Tite não deve mexer na seleção. Quando ele montou, ele conseguiu fazer uma boa participação. Só no caso de contusão deve sair
jogadores dessa seleção brasileira. 9h30 no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral. Você se lembra como era o Rio há 8 anos? Traficantes agem como donos do Rio. Bandidagem espanta empresários do Rio. Pezão. Que parecia impossível, virou realidade. Polícia ocupa o Dona Marta e pacifica a comunidade. Policiais ocupam complexo do Alemão e comunidade aplaude. Foi preciso muita firmeza, mas o PPs reduzimos a criminalidade no Rio. Agora é a vez da Baixada, Niterói e São Gonçalo. A UPP vai seguir em frente. A mudança só começou. PMDB. 9h30 no Rio de Janeiro, a galera participando por aqui na Rádio do Seu Esporte, 964-338136. Bom dia, Bradescada. Quem fala aqui é o César de Campo Grande. Pô, rapaziada, me ajuda aí. Não seria a melhor diretoria do Flamengo esperar o Paulinho no Carioca, ou então até o próprio Cirino se não sair, do que arriscar nesse Berrio? Cara, nesse jogo de ontem ele não fez nada. Esse cara é o Marcelo Cirino colombiano. Me ajuda aí, Bradescada. Forte abraço. Manda um abraço aí pra galera do Esquadrão. Tamo junto. Grande abraço à galera do Esquadrão e a todos ligados aqui na Rádio Seu Esporte. Paulinho já foi embora, né? Foi pra equipe do Vitória e o Cirino tá perto do Inter, né? Acho difícil investir nesses jogadores nesse momento. Tá mais perto de Berrio do que de qualquer coisa.